Olá a todos, bem-vindos a esta nossa live antes de Natal e hoje um tema muito interessante que é a autossuperação. É algo que tem-me vindo a acompanhar durante estes últimos anos, superar-me a mim mesmo para poder tornar-me uma pessoa melhor, obviamente, e tornar-me também mais útil para quem está à minha volta. Então acaba por ser um tema bastante transversal a muitas áreas na vida em geral, e eu gostaria também de saber o que é que cada um pensa sobre o tema, o que é a autossuperação, porque será importante também agregar a vossa opinião a este conteúdo. Eu só estou aqui a dar um pequenino compasso de espera para a minha companheira de projeto, que é a Ana Soares, que também tem o seu projeto no Porto, Maia, propriamente dito, que se chama The Rose Method Maia. Quem quiser conhecer pode procurar e tem lá todas as informações necessárias. De qualquer das formas, enquanto esperamos, fiquem à vontade para poderem partilhar as vossas sugestões comigo e também com a Ana. Aqui um bocadinho um compasso de espera para responder aqui à minha companheira de projeto. Então, o que é para vocês autossuperação? Que é esta palavra que diz muito, não é? Nos tempos que nós vivemos hoje, temos que nos superar, mas ao mesmo tempo fica aqui uma sugestão: superar, mas sem violentar, sem agredir, sem ir pelo âmbito da repressão, né? do ter que sofrer para. Claro que não. Olá, Henrique, bem-vindo. Pergunto desde já, enquanto a minha companheira não. Já que está, de qualquer das formas, pergunto-te o que é para ti a autossuperação? Já cá está, mas dar aqui um pequeno compasso de espera, já está tecnologias, não é? A dar o seu contributo, não é? Para que também nos possamos autossuperar. Elas puxam por nós e nós puxamos por elas também. Olá, olá! Bem-vinda! Alô, Bem-vinda, obrigada, bom dia. bem-vinda, bem. Bom dia depende, não é? Uh, Estou a ok, brincar, estou a brincar. Agora foi só assim para é um bom poder. dia para todo o dia. É verdade, é verdade. Pode ser um bom dia, uma boa noite, boa tarde. Depende da hora em que cada um esteja a ver este conteúdo, não é? Então, É uma boa oportunidade para aqueles que nos estão a ouvir também poderem dizer se neste momento para eles é um bom dia é um bom dia ou não. ou uma boa tarde, não é? Porque depende de cada um. Claro, é sempre. Então Muito hoje, feliz por hoje. estar aqui contigo, Hugo, hoje. Obrigado, obrigado. E Antevéspera de Natal, não é? antes, véspera de Natal. Antevéspera de Natal. Hoje o nosso tema é autossuperação. Então acho que é um tema bastante interessante, até porque temos aqui alguém a dizer, o Henrique, não sei se tu conheces, eu não estou a ver quem é o Henrique, mas ele está aqui a interagir connosco. Ele diz que é uma boa tarde. Então acho que temos alguém que Já está a ter está um bom dia. em super atividade. Em super atividade. Então, o que é para ti a autossuperação? Para mim, ou Para para o ti, Henriques, eu acho que é Henriques. Henriques, é J. verdade. Henriques.
Então, Desculpa, Henrique. o Henrique também pode colocar que é uma boa forma de nós termos material e o Dani Neves também pode O Daniel, participar, este também é porque um eu acho que é parceiro. também um exercício de autossuperação nós conseguirmos entrar em consenso. E eu acho que a autossuperação, para mim, tem a ver com eu conseguir arranjar em mim o meu melhor, sendo que ele reúne o melhor dos dois mundos, dos meus dois mundos, em que me permite não me deixar ficar numa zona que não me desafia para nada, que não inclui esse momento de sair daquela zona em que eu estou tão confortável e é tão bom, e a gente diz, mas porque que o Wade? E aquele momento que é um impulsozinho para a ação. Super ação. E nós, de vez em quando, temos que arranjar aqui um motivo que nos leve a esse tal impulso. E, para mim, a autossuperação ela é diária, tem a ver com pequenas coisas do dia a dia, que no final do dia eu consiga ver que realmente estive num processo de evolução contínua. E como diz o professor De Rose, sem pressa, mas mantendo a rota, continuando, não parando. E eu acho interessante essa questão da autossuperação estar incluída num processo e não só no resultado. Sem dúvida. Porque tenho visto ao longo do tempo que se nós formos acompanhando, e há vários autores, várias, né, isto já vem da ancestralidade, não é? Claro, Há 2000 agora. anos atrás, há 4000 anos atrás, já se falava disto. E fala-se disto como um código de comportamento, um código de ética, um código que nos permite dizer aquilo que vale a pena eu investir. Por isso é que é a autossuperação. Eu superar-me a mim mesmo, assim como aos demais, mas isso tem a ver exatamente com, primeiro, a evolução começar de dentro. Eu sentir interesse, a necessidade, dependendo dos vários níveis de estímulos que vamos ter no dia a dia. Eles podem ser estímulos de autorrealização, mas também pode ser para satisfazer uma necessidade física. Pode ser, olha, eu vou fazer a cesta hoje e eu preciso disto. E isso pode ser um exercício de autossuperação, porque, primeiro, se eu for de uma liderança daquelas locomotiva, é difícil parar uma locomotiva quando ela sabe que vai fazer Porto-Lisboa e depois de repente diz assim, se calhar vou ter que fazer uma paragem em Coimbra. E eu não sei como é que tu és ou como é que as pessoas que nos estão a ouvir também são, mas, por exemplo, há alturas em que eu tenho uma predisposição para fazer Porto-Lisboa parando em todos os apiadeiros. É fantástico, é maravilhoso. Mas a minha forma, a minha tendência é oposta. Por isso é que eu tenho que conviver com os opostos. Então, a minha superação é dizer assim, eu vou parar em todos. Porque senão a minha tendência seria, ok, Porto-Lisboa, quanto tempo é que eu demoro? Eu aguento. Por isso eu já fiz Porto-Cádiz, sozinha, com um cão, direto. Foram 8 horas. Eu sou dessa praia. Eu não pararia só se eu sentisse que pronto, teria que ser por força maior, mas eu iria me superar. E isso aconteceu há pouco tempo, quando fui para Lisboa com a Usha, para o The Rose Experience. Ela reparou, olha, então mas nós não parámos em lado nenhum. Porque aquilo é a minha forma de ser. Ok, vamos diretos, não há paragens, é direto. Porquê? Porque havia um senso de urgência, não é? Em chegar naquele período de tempo para ter tempo para
para organizar as coisas e chegar lá, poder respirar e tudo mais. Então havia esse estímulo à autossuperação. Vamos lá, ter que superar para depois poder descansar, entre aspas, mais tarde. E aí também tinha a ver com a necessidade que tu irias ter a seguir Exatamente. parar para te preparar para o momento seguinte. Se ficar tudo muito, como diz o Henrique, que não sei se é Henrique, se é Henriques, ou outro não qualquer, o deixar fluir ao mesmo tempo que me desafio, porque às vezes a gente. Vamos falar no eu, não é? Às vezes Claro, sempre no eu. É difícil nós não Bastante. falarmos pelos outros todos do mundo. Claro. É difícil às vezes eu determinar quando é que devo deixar fluir. Pronto, é o Luís. Luís, grande Luís, grande Luís. Assim é mais prático. Então, é bom nós percebermos quando é que devemos deixar fluir ou nos desafiarmos. E assim, aqui é aquela zona que nos pode manter na zona de conforto, na zona em que não é muito exigente, porque nós vamos de acordo com o nosso desejo, com as nossas vontades e podemos confundir isso com aquela paixão de estar na boa e por vezes isso em demasia vai-nos quebrar ali o desafio, o impulso para a necessidade. Se à partida para mim é importante aquilo que eu vou fazer a seguir, eu vou fazer aquilo que o Hugo estava a dizer. Eu vou programar-me para há um tempo ali de descanso para eu poder. O momento de grande tensão pode ser quando estes dois entram em conflito, que é entre a minha necessidade e o meu interesse confluem numa direção em que diz assim: eu vou passar por este local, provavelmente não volto cá tão cedo e tenho aqui uma exposição temporária que eu queria mesmo ver. E entre eu parar uma hora para ir ver uma exposição que a mim me diz muito e que provavelmente vai me dar muitos insights, não é? Porque a arte também tem um poder de comunicação interno através do exterior. E perceber se naquele momento o que é que eu vou decidir. E aí é que nós começamos a perceber que se nós estamos na nossa zona de conforto ou não. Por exemplo, a minha zona de conforto seria eu ir para a exposição e depois logo vê-se. A do Hugo seria ao contrário. É assim, digo eu da minha ponto de vista. O Hugo diria assim: ok, primeiro está aquilo que eu já tinha programado, então não vou arriscar perder aquilo para onde eu vou. E eu tenho esse risco, não é? Arrisco muito e perco muito. Exato. O Henrique diz que tem a ver com o estímulo. O estímulo tem a ver exatamente sempre com o interesse ou necessidade. E nós às vezes estamos a mover-nos pelo interesse e outras vezes pela necessidade e outras vezes, quando se une os dois, faz aqui um match essencial. Sabes o que é que eu acho, o que é que eu sinto? Quando tu olhas este prisma da autossuperação como um elemento de autoconhecimento, não é? Porque essa é a base, não é? De todo este conceito que nós estamos aqui a abordar, é autoconhecimento. Não é? Nós mergulharmos no interior, no eu, e superarmos, não é? Como já alguns sábios da antiguidade o escreveram e deixaram esse legado com o escrito, mas tinha sempre a ver com um âmbito comportamental, não é? Superar-te é quase como um desnaturar. É um desnaturar daquilo que tu és naturalmente, da tua tendência natural. Claro que é sempre para melhores,
nunca vai ser, nunca deverá ser no outro sentido, não é? Da repressão, da obrigação, não é? Acho que tem que haver sempre esta via sensorial do prazer, vamos lhe chamar assim, do prazer, da parte em que tu esforças-te, mas sem forçar, que é para não te violentares e não ser uma coisa dolorida ou com dor ou com sofrimento, não é? Porque eu acho que se calhar na maior parte das pessoas está associado à autossuperação o sofrimento. Tu achas que tem essa conotação? Para já deixa-me só agradecer ao Henrique Força, a força. participação dele e espero que toda a gente participe, porque eu acho que é muito bom nós também termos mais, conversarmos mais Claro, e logo que puderes, volta e vai fazendo comentários e trazendo também a tua forma de ver o mundo e ver este tema. um abraço para ti, Luís. E dizer ao Hugo que esta questão da sensorialidade versus a repressão é uma questão que tem abraçado muito a minha forma de estar, porque nós vivemos numa sociedade onde a repressão e a punição nos traz um comportamento em que a regra às vezes se torna demasiado limitativa, não é? Para nós, quando nós temos limites em que isto é bom, isto é mau, e se não estiveres no bom, tu vais ter uma punição, faz com que a evolução da tua realização também possa ter o limite que os outros te impõem e tu não conseguires perceber qual é o teu limite. Tu também tens que saber qual é o teu limite. E às vezes tu vais atrás dos limites que os outros te impõem. E respeitar este conhecimento dos teus limites, conhecimento dos teus interesses, estás na direção daquilo que tu realmente é o teu interesse, que eu costumo dizer que é a minha missão de vida, mas cada um chama-lhe o que quiser, e eu sinto isto de uma forma muito intensa e sempre tenho que ajustar à realidade, porque eu acho que este princípio é importante nós entendermos na medida em que nós vivemos numa realidade que às vezes não tem a ver com os nossos valores. E estou a falar numa realidade, num contexto. E enquanto nós não conseguimos estabelecer relações que nos permitem entrar numa conversa aqui entre os valores externos e os valores internos e conseguirmos chegar aqui a um terceiro elemento que nos permite não chegar, por exemplo, a um burnout. Sim, sim, é o que acontece. Porque às vezes a cama estica, porque o lado de fora puxa por mim, e eu costumo dizer, ainda bem que puxa por mim, desde que eu saiba qual é o meu limite, ok? Eu não importo, não, eu adoro pessoas que me colocam um desafio, para eu saber qual é o meu limite. E eu só o conheço experimentando, logo não pode ser por uma via repressora. Tem que ser por uma via de estímulo de evolução. Podem-me dizer, Aninha, não superaste, mas eu posso me ter autossuperado. É uma distinção que para mim é importante, perceber quando é que eu não superei a expectativa do outro, o direcionamento que o outro tinha para mim, porque ele queria um resultado, e perceber pela minha percepção que eu achava que conseguia, propus-me ao desafio, dei o meu melhor, autossuperei, mas não cheguei lá e está tudo bem. E isto faz com que as nossas emoções não cheguem ao ponto de um burnout, por um lado, não é? Da gente gastar, ou de eu gastar as minhas energias todas numa coisa que no fundo não é importante para mim, mas é importante para o outro, mas que o outro colhe os frutos do meu esforço e eu perdi a minha energia e nem o resultado era importante para mim. Sim. Então eu sou um escravo de uma perspectiva do outro. E a nossa tendência é nós mudarmos em função
daquilo que está em moda, que está na tendência, porque o exterior é muito mais abrangente. E só não é bom se nós não conseguirmos entender qual é o nosso limite. Eu acho que o princípio da Sim. autossuperação é que se o desafio não nos permitir evoluir, então nós estamos a usar patamares, desafios que estão aquém. Por exemplo, eu não me importo de ser frustrada, porque a frustração a mim alimenta-me para melhorar, mas nem toda a gente é assim, então pode cair para o lado oposto e a pessoa desistir. Imagina, uma pessoa com um grande futuro a tocar trompete, porque não superou uma determinada escala que alguém tinha delineado para ele, pode nunca mais tocar. Pois é. E aí são 20 anos mais tarde, ele descobre que afinal é um belíssimo trompetista, mas naquela altura houve ali uma proposta que eu não superei, eu não soube lidar com isso porque não tinha resiliência. Tinha ferramentas. Não tinha ferramentas internas para lidar com aquilo e disse, então, se eu não me autossuperei, se eu não superei o objetivo, então eu não sou bom trompetista. E nós também temos algumas coisas nossas assim. Não são aquelas que nós fazemos diariamente, essas são aquelas que nós fazemos de forma inata. Temos uma tendência, é muito fácil e podemos potenciar essas. E essas é que nos vão dar aquela, não é? Se a gente puxar bem pelos nossos pontos fortes, pelas nossas características, o caminho é facílimo, não é? O problema é quando eu me deparo com aquelas coisas que até podem ser boas, mas o estímulo, como dizia o Luís, não é? Esse estímulo que eu tinha caiu. Então é o fogo baixa e eu não consigo reagir. E eu acho que é muito importante hoje em dia essas questões em termos de autossuperação é nós superarmos os próprios limites. Eu acho que devemos sempre esticar o limite, mas tendo isto é o que e tu também deves fazer algo parecido, que é nas nossas práticas, não é? Sempre temos um conteúdo prático, técnico, em que, ok, nós temos que nos ter isto em mente, que é relembrar porque é que vim aqui, não é? E perceber que eu aqui vou esticar o meu limite, mas não me vou violentar com isso. Sou eu que decido surfar nesta onda, não é? Não vou, olha, faz-me lembrar as ondas da Nazaré. Há quem goste imenso das ondas da Nazaré, que são aquelas ondas gigantescas, não é? Mas há quem diga assim, bom, isto é de loucos, não, isto é suicídio puro, mas tu sabes, porque tu sabes qual é o teu limite, aquilo para ti já ultrapassa e tu dizes, oh, não, isto, por favor, isto não, nem ver se quero ver porque seria um atentado aos meus valores, porque é algo que me fere. E na maior parte das vezes, tu nem sabes quais são os teus valores. E nem sabes os valores que regem aquele grupo ou aquela, sei lá, quem diz grupo, diz empresa, sei lá, o que quer que seja, onde tu estás. Às vezes não sabes. E isso acaba por gerar um pouquinho, uma espécie de uma ilusão. Iludes-te. Mas pronto, é isso, é por aí. Eu acho que todos nós já passamos pelos processos de ilusão, não é? Em que eu acho que aquilo é a realidade e depois quando vou ver... ou seja, eu acho que aquilo é tangível, que eu consigo atingir aquele objetivo e nós às vezes esticamos demais e isto tem a ver também com a percepção que nós temos, com a autopercepção que nós temos e nós podemos também usar os nossos amigos, as pessoas que conhecemos melhor para partilharmos esses nossos interesses, essas nossas vontades de conquista e perguntarmos se eles acham que é um desafio alto demais para nós ou se na realidade aquilo não é desafio nenhum para nós, porque é que as pessoas mas isso é fácil para ti, não é? Tipo, mas olha, vou fazer isto e não sei o que a pessoa.
Mas isso para ti é fácil. Se fosse para mim, era difícil. Para ti é fácil. Tu não estás a fazer nada de, não é? Que seja de autossuperação, porque é uma zona de conforto para ti e tu já fazes isso naturalmente. Então não é essa a zona de autossuperação. E esta partilha com o outro é muito importante. E eu acho que os nossos amigos, não estou a falar das pessoas que nos conhecem há pouco tempo ou há muito tempo, estou a falar daquelas pessoas com quem nós conseguimos falar abertamente. Há pouco estava a pensar nisso. São aqueles que nós conseguimos dizer as coisas tal qual eu as sinto, com um campo mais aberto. E isso é muito interessante fazer, porque aí nós vamos ser questionados por esses nossos amigos, porque o campo está aberto. Nós não estamos a ver como críticas negativas, positivas. Então, eu acho que eu tenho muito a sorte de ter amigos que me dizem umas boas verdades, que me dizem as coisas como elas são. E isto é um pouquinho violento. Eu acho que nós não estamos definitivamente, e ontem por acaso estava num encontro desses, de amigas de infância, portanto com mais de 50 anos de amizade, e não dá para escapar, porque nós conseguimos falar sobre tudo em campo aberto. E de repente uma delas diz assim: e paz, vocês já viram como é que até onde é que nós estamos a ir na partilha? E posso-vos dizer que o grau de entrega era tão grande que nós tanto tínhamos assuntos sérios como assuntos completamente hilariantes e não sei o quê. Mas a verdade é que foi a uma profundidade que às vezes nós não vamos com conhecidos. Entendem o que eu estou a dizer? Nós às vezes vamos com desconhecidos em intimidades, e por isso é que às vezes vamos ao psicólogo, não é? Sim. Ou a psicoterapia para quê? Para ir ao nosso subconsciente e trazer cá para fora. E às vezes não conseguimos ir com a pessoa com quem vivemos. E às vezes não conseguimos com amigos nossos. E eu acho que para mim essa é a minha melhor definição de amizade, é essa, é quando eu consigo partilhar as coisas, eles conseguem, porque já me conhecem na intimidade de tanta vivência, tanta experiência, dizer se esse desafio é ou não para mim, está adequado ou não e de que forma é que eu posso otimizar esse desafio para eu poder evoluir. Porque nós depois voltamos-nos a juntar meio ano, um ano, e vamos cobrar das outras, mas é sem querer, isto não é nenhum plano de acompanhamento conforme nós fazemos. É natural. É natural, naturalmente nós vamos dizer, olha, isto que tu tinhas feito, isto é uma coisa que acontece quando as pessoas gostam umas das outras e querem saber, olha, mas tu estás bem, tu conseguiste superar, não é prestar contas para ganho próprio, não é? Porque não tem nada a ver com, ninguém vai ganhar com isso a não ser o próprio. Não é? Quando me perguntam, mas tu conseguiste fazer aquilo? Ah, consegui. E os meus amigos estão felizes porque eu consegui, ou então não, estão a puxar por mim, para não, mas então vamos ver de outra forma e vais ver daqui a X tempo, tu vais conseguir. E é engraçado este processo porque ele é tão natural, não é? É um processo tão natural e nós às vezes sentimos-nos desafiados no sentido negativo pelas pessoas que já nos conhecem. É verdade, isso acontece bastante. Não somos educados para compreender isso, não é? Eu acho que é para mostrarmos as nossas próprias fragilidades, sabes? Sim, tu neste caso talvez não queiras admitir que, não é? Que não deu, que não conseguiste, não estiveste à altura, não sei, qualquer coisa, sabes? Não custa nada a admitir, até porque ninguém, se é teu amigo, não te vai, se é mesmo teu amigo, não te vai julgar. Vai-te dizer, obviamente, que as coisas como às vezes elas são ou não, e isto depois és tu que decides, não é? O grau de até onde é que aquilo pode ir. Mas não, por norma é para puxar por ti.
Não é para dar a pancadinha nas costas, é Exato. o oposto. É isso, eu acho que isso é o grande diferencial. É tu teres pessoas que pá, é importante a pancadinha nas costas, mas pouco. Que é para não te acomodares demasiado. Sim, eu acho que é importante quando tu não consegues alcançar alguma coisa e foi por falta de esforço. Ou as circunstâncias, Eu não ou. vejo mal dar uma pancadinha nas Eu costas, também não, mas pouco. porque a própria pessoa sabe que precisa de dar mais, que precisa de dar mais. E às vezes esse, esse é um estímulo, essa pancadinha nas costas. Imagina se alguém me disser assim: olha, tu não superaste isso. Anda cá e vou-te dar um abraço para te dar energia para tu seguires em frente. E é um estímulo diferente. Eu acho que depende tanto da pessoa. Há pessoas que precisam do estímulo do toque, outros de uma palavra, outros de uma experiência que o leva a chegar à conclusão. E eu acho que nós temos que desenvolver muito essa capacidade de chegar ao outro para que o nível de desafio se ajuste. E nós, ou melhor, eu, enquanto Ana Soares, considero que o nível de desafio para que eu consiga manter a minha evolução, ele tem que ser um nível de desafio que não é o outro que me coloca, que me ajuda também a balizar, para eu não viver na minha zona de ilusão, não é? Mas ele tem que ter esta característica, por isso é que partilhar é bom, mas ele tem que ter esta característica que é o que é que me desafia? Onde é que está este desafio e se ele está na mesma direção daquilo que eu estou para onde é que eu estou a caminhar? Porque às vezes eu uma vez fiz um desafio daqueles que vinha nas redes sociais, não é? Daqueles desafios que não leva a lado nenhum, mas é o desafio pelo desafio, normalmente é físico, não é? O challenge supera-te. E eu realmente fiz, e por acaso estraguei um joelho. Foi só isso. E na verdade, mesmo que eu tivesse conseguido o tal desafio, e consegui, como é lógico, por isso é que me magoei, não é? Porque eu fui fazer uma estupidez que não tem nada a ver com o assunto. E na verdade, se nós não percebemos que vem na linha daquilo que é a minha autorrealização, para que é que serviu aquilo mesmo? Nada, para me lembrar que às vezes a superficialidade das coisas que fazemos, que não tem sentido nenhum, às vezes trazem-nos estas mazelas. E muito porque era uma coisa de grupo, sabem? Aquele comportamento de carneiro. Vamos todos fazer este desafio. E eu acho piada que o espírito gregário tem estas coisas, tem as suas coisas boas e as suas coisas más. E nós temos de ter esta noção que o desafio em grupo, ele tem que ter uma certa maturidade também. Porque o nosso patamar é sempre de imaturidade, nós estamos em evolução. Então, o primeiro impulso é gregário, é de fazer igual, é tendência. É, por isso é que tu tens que avaliar muito bem onde é que tu, não é? Se aquilo, se é um desafio que tu consegues, sei lá, isto é mais complexo do que a gente possa imaginar, mas tu tens que avaliar muito bem e às vezes, ok, eu até quero fazer, mas se calhar tenho que começar um pouquinho mais devagar, não começar com aquele grau de intensidade todo e aos poucos ir progredindo até, ok, então já consigo fazer sem magoar ou sem acontecer algum incidente. E mais do que isso, Hugo, eu até me podia ter magoado por alguma razão, mas estava alinhada com o meu direcionamento.
Outra coisa é fazer como crianças, não é? Com um ócio que nem é criativo nem é nada, é só o desafio pelo desafio. É, E nós estamos num período muito de desafio por desafio. Por isso é perceber se faz sentido, sabem aquela coisa do sentido da vida. É neste sentido que eu quero levar, porque às vezes é mesmo o prazer imediato, não é? Conquistei, done, fiz. é, É muito no sentido da produção, produzir coisas, fazer coisas, demonstrar que consigo. E na verdade isso não se traduz em maturidade, não é? exatamente. Na verdade, tu estás aí a replicar um comportamento e não te estás a auto-superar nesse mesmo sentido, em dizer assim, oh, não, faz sentido nenhum. Isto não vai levar a lado nenhum, não me vai-me criar desgaste ao invés de me trazer alguma coisa. A objetividade disto, Hugo, é que eu lesionei-me a fazer desporto com 18 anos, 16 anos. Demorei 10, 20 anos a a voltar. recuperar da lesão para não ser operada. Portanto, o meu corpo regenerou-se, cuidou e estava em processo, portanto, já fazia todos os movimentos, sem recorrer a nada. E com uma brincadeira, eu consegui voltar ao ponto zero. É verdade. Foi só uma brincadeira que não tinha sentido. Se fosse a fazer algo, opá, que tinha a ver com o meu direcionamento, mas não tinha. Então, eu acho que às vezes nós também temos de ter esta noção que o nosso nível de desafio pode nos levar a uma queda ou pode nos levar a um adormecimento total na nossa evolução. Completamente. Posto isto, eu Yeah. acho que nós podemos terminar Eu o acho que nosso sim. encontro. É isso Não mesmo, é isso sei mesmo. se queres fazer um remate, se queres Não, eu simplesmente. acho que superar sim, magoar não, jamais, mas tem o olho que eu acho que as pessoas devem estar, ou pelo menos devem estar antenadas nesse sentido, é os valores em que aquilo está inserido, para que seja sempre compatível e seja sempre com o objetivo de agregar, expandir a nossa percepção da realidade, primeiro claro que é interior, a interna e por consequência do exterior. E pronto, acho que também aqui um voto de agradecimento pela tua presença, que sem dúvida que é incrível e vai agregar bastante valor a quem vai ouvir este conteúdo, e desejar-te um bom e feliz Natal. Obrigada, Guinho. Já sabes que é um prazer também partilhar contigo e aprender contigo. Eu saio sempre daqui com o trabalho de casa, dos nossos encontros, por isso, para mim é sempre uma mais-valia. Fico sempre desafiada a melhorar em alguma coisa. E um bom Natal para ti e para todos os que nos estão a ouvir. Um Muito obrigado. beijinho. Um Boa beijinho e um semana. abraço. Igualmente. Beijinho. Beijinho.